Olá, professora, boa tarde. Eu sou a Marielle, essa é a Lídia. A gente veio apresentar o nosso trabalho. Hoje a gente vai percorrer um pouco sobre as ideias centrais das leis da termodinâmica. A gente vai começar entendendo rapidamente cada lei até chegar à segunda. A lei zero, ela pode parecer simples, mas é extremamente importante. Ela diz que se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B com o corpo C, então A e C também estão em equilíbrios entre si. Isso garante que a temperatura é uma grandeza bem definida e que podemos medir com confiança. A primeira lei é a conservação de energia aplicada a sistemas térmicos, onde a equação principal é Q igual a W mais ΔU. Isso significa que a energia interna de um sistema só muda se houver transferência de calor ou realização de trabalho. Agora entramos na segunda lei, que é o ponto central da apresentação. Ela nos diz que os processos naturais têm uma direção preferencial. Ela também afirma que não é possível transformar todo o calor em trabalho útil. Sempre existe perda e sempre existe a dissipação. A fórmula de Kelvin da segunda lei diz que não é possível converter todo o calor recebido em trabalho sem outra consequência para o universo. Isso significa que qualquer máquina térmica precisa rejeitar uma parte do calor. E é aqui que entra o ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot existe uma fonte quente, T1, e uma fonte fria, T2. As trocas de calor são Q1 igual a T1 vezes ΔS, que é o calor absorvido na fonte quente, Q2 igual a menos T2 vezes ΔS, que é o calor rejeitado na fonte fria. Ou seja, rejeitar o calor não é opcional, é uma consequência direta da segunda lei. Quando analisamos o ciclo de Carnot, descobrimos que seu rendimento máximo é dado por N igual a 1 menos T2 dividido por T1, como a gente fez na dedução da fórmula à direita. Para que o rendimento fosse igual a 1, a fonte fria teria que ter a temperatura zero absoluta, algo impossível de alcançar. Na prática, isso significa que nenhuma máquina do mundo pode ser perfeita. A grandeza que quantifica essa direção e essa impossibilidade de rendimento total é a entropia, S. Pensamos nela como uma medida de desordem ou da energia dispersa do sistema. A segunda lei, em sua forma mais geral, nos diz que em processos reais e irreversíveis, a entropia sempre aumenta. A desigualdade de ds maior que dq dividido por t nos mostra que a entropia é sempre gerada internamente, por atrito, turbulência ou algo semelhante. Isso reforça que nenhuma transformação pode ser 100% eficiente. Para visualizar tudo isso, usamos o diagrama de temperatura versus entropia, TS. Aqui, as trocas de calor Q1 e Q2 são áreas sobre as isotérmicas. O mais importante é que o trabalho líquido, W por W, é representado pela área do retângulo, formada entre as duas temperaturas, T1 e T2, e a variação da entropia, ΔS. Isso nos mostra visualmente que, quanto maior a diferença entre T1 e T2, maior será o retângulo do trabalho. Por isso, e portanto, maior será o rendimento. A gente consegue visualizar isso através dos gráficos que trouxemos. E comparando nos diagramas, o diagrama P versus V, o ciclo de Carnot é curvo, e no diagrama T versus S, o ciclo de Carnot reversível, é um retângulo perfeito. Essa tabela compara as duas formas essenciais de representar um ciclo termodinâmico reversível, o diagrama PV e o diagrama TS. A área do ciclo e do trabalho, a área delimitada pelo ciclo em ambos os diagramas, representa o trabalho líquido realizado. O diagrama PV está associado à primeira lei da termodinâmica, enquanto o diagrama TS está associado à segunda lei. Bom, agora sobre os diagramas PV e TS de um ciclo reversível. Se a primeira lei garante que a energia se conserva, a segunda lei da termodinâmica impõe limites sobre como essa energia é transformada e estabelece a direção dos processos espontâneos. Ela nos diz que é impossível converter integralmente calor em trabalho útil.
e nos apresenta um conceito fundamental para entender a ordem do universo, a entropia. Bom, a entropia S é a grandeza que mede o grau de desordem ou dispersão de energia de um sistema. O princípio fundamental da segunda lei é que a entropia total do universo nunca diminui. ΔS universo é maior ou igual a zero. Em todos os processos reais, a entropia total aumenta. Então, ΔS universo maior que zero, o que demonstra a inevitável degradação da energia útil, ou seja, a irreversibilidade dos fenômenos naturais. Nós trouxemos um exemplo de cálculo para poder expressar mais ou menos como funciona essa interpretação. O ciclo de Carnot é um motor térmico, teórico e irreversível que estabelece o limite máximo de eficiência para qualquer máquina operando entre duas temperaturas. O seu rendimento, medido por N, só depende da temperatura da fonte quente T1 e da fonte fria T2, conforme a fórmula N Carnot igual a 1 menos T2 sobre T1. No exemplo que a gente trouxe, onde o calor é extraído de Q1, que é igual a 300 joules, e o trabalho W, 75 joules, e o calor rejeitado é igual a Q2 igual a 225 joules, o cálculo de eficiência é feito pela razão entre o trabalho e o calor absorvido, resultando em N igual a 75 joules dividido por 300 joules, que vai resultar em 0,25, no caso 25%. Além disso, a gente pode calcular o trabalho pela diferença entre o calor absorvido e o rejeitado, que seria W igual a 300 joules menos 225, que resultaria em 75 joules. Como o resultado dá um valor positivo, a gente consegue entender que se trata de uma máquina térmica. Agora, explicando um pouquinho sobre as perguntas mais gerais, o diagrama TS se torna universal o raciocínio da segunda lei, porque ao representar o calor como área sob uma isoterma e o trabalho como área entre duas temperaturas, ele independe da substância do gás. Isso mostra geometricamente que é sempre necessário rejeitar calor para que a entropia total não diminua. Assim, a fórmula de rendimento N igual 1 menos T2 sobre T1 e a impossibilidade de converter todo o calor em trabalho emergem diretamente da geometria do gráfico, revelando a segunda lei de forma geral e válida para qualquer máquina térmica. Além disso, a entropia desempenha um papel de ponte entre o micro e o macro, pois traduz a organização microscópica no sistema em uma grandeza termodinâmica mensurável. Enquanto a termodinâmica descreve variáveis macroscópicas, a entropia expressa a tendência estatística dos microestados, mostrando a irreversibilidade que observamos macroscopicamente e é consequência direta do comportamento coletivo de inúmeros constituintes microscópicos. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre a síntese e a reflexão, que de forma geral do trabalho. Bom, o que significa fisicamente afirmar que a entropia do universo aumenta? Significa que a energia útil disponível para realizar o trabalho está sendo constantemente degradada, evidenciando que todos os processos reais são irreversíveis. E como o conceito de entropia dá origem à noção de seta do tempo. O aumento constante e unidirecional da entropia, ΔS universo maior que zero, define a direção do tempo. O futuro é a direção em que a desordem aumenta. Quais os tipos de processos do cotidiano evidenciam a irreversibilidade prevista pela segunda lei? Processos como o atrito, a mistura de substâncias e a transferência de calor através de uma diferença finita de temperatura. Bom, de que maneira o diagrama TS sintetiza a primeira e a segunda lei de uma única representação gráfica? Sintetiza a primeira lei porque a área sobre a curva é o calor e a área interna é o trabalho. Sintetiza a segunda lei porque a geometria do ciclo mostra que é necessário rejeitar o calor para manter o ΔS universo igual ou maior que zero. Bom, sobre a segunda lei tornar mais clara usar o diagrama TS ao invés do diagrama PV, a gente pode ligar isso à universalidade da lei e à geração de entropia, que é a irreversibilidade, que é visualmente representada pela inclinação das linhas adiabáticas nos processos reais. E a última pergunta, que seria mais ou menos que o ciclo de uma geladeira real, o processo de compreensão adiabático irreversível, é representado no diagrama TS por uma linha inclinando para a direita, mostrando que a entropia gerada devido às perdas no compressor. Bom, era isso. Muito obrigada pela atenção, professora.